Todos os dias, milhares de professores entram na sala de aula pensando seriamente em desistir da profissão. Alguns abandonam por cansaço, outros abandonam por medo, outros porque simplesmente já não conseguem suportar a pressão. E a pergunta que ninguém tem coragem de fazer é esta: estamos a assistir ao começo do fim da profissão docente? Antes que alguém me interprete mal, eu não estou a dizer que os professores vão desaparecer. O que está a desaparecer é algo muito mais preocupante, e é a vontade de continuar a ensinar. Isto está a desaparecer. A cada ano, vemos mais profissionais abandonarem a educação. Outros permanecem apenas porque ainda não encontraram outra oportunidade. Muitos entram na sala de aula emocionalmente esgotados. E aqueles jovens que sonham ser professores, hoje, infelizmente, escolhem qualquer outra profissão, menos ser professor. Se continuarmos neste caminho, quem vai ensinar a próxima geração? Se este tema também o preocupa, deixa já o seu like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal. Eu ainda acredito na educação. Quero saber quantos professores ainda carregam essa esperança. Porque hoje não vamos romantizar a profissão, mas também não vamos apenas reclamar. Hoje vamos olhar para a realidade de frente. Talvez algumas verdades incomodem, mas precisam ser ditas. Há uma frase que escuto com muita frequência: professor, estou a contar os dias para sair da educação. Confesso que quando eu ouço isso, o meu coração fica pesado. Não porque alguém decidiu mudar de profissão. Toda pessoa tem o direito de procurar um caminho que lhe traga realização. O que me preocupa é o motivo. Muitos professores não estão a sair porque deixaram de gostar de ensinar. Estão a sair porque deixaram de suportar aquilo que a profissão se transformou. Há poucos anos, quando alguém dizia que era professor, era recebido, era tratado com respeito. Mas hoje, há colegas que escondem a profissão, porque sabem que virão comentários como: professor só reclama, professor trabalha pouco, professor tem muitas férias. Quem vive o chão da sala de aula sabe que isso está longe da realidade. O professor moderno deixou de ser apenas professor. É psicólogo, assistente social, mediador de conflitos, conselheiro, enfermeiro quando alguma coisa corre mal com o aluno, é gestor de crises e muitas vezes pai e mãe de muitas crianças que chegam à escola completamente desamparadas. Enquanto isso, continua a preparar aulas, continua a corrigir provas, continua a preencher relatórios, continua a participar das reuniões e continue a receber mensagens no WhatsApp fora do horário normal de expediente. E no final do mês ainda escuta que o problema da educação é o professor. Pergunto-lhe com toda a sinceridade: quanto tempo uma profissão consegue sobreviver quando aqueles que a exercem já não se sentem respeitados? O mais preocupante é que esta crise não começou ontem. Ela cresce em silêncio. Todos os anos perdemos excelentes professores, não porque lhes faltasse competência, mas porque lhes faltaram condições para continuar. Conheço colegas brilhantes que trocaram a educação por outras áreas, não porque deixaram de amar a educação, mas porque já não conseguiam viver sob tanta pressão. E qual é a consequência disso? A educação perde exatamente aqueles profissionais que mais precisava de manter. O problema nunca foi apenas o salário. O problema é sentir-se sozinho. O problema é preparares uma excelente aula e encontrar alunos completamente desinteressados. É tentar corrigir um comportamento inadequado, mas no final você é transformado no culpado. É trabalhar todos os dias com a sensação de que qualquer decisão que você tomar pode ser filmada, pode ser postada nas redes sociais
e ser interpretado fora do contexto. Muitos professores continuam firmes, mas continuam cansados. E um professor cansado não deixa de amar a educação. Ele apenas começa a perguntar-se até quando conseguirá continuar. A escola mudou. Mas será que nós percebemos o quanto ela mudou? Há uma pergunta que faço sempre aos professores nas minhas formações. Quem aqui daria hoje a mesma aula que dava há 15 anos? Quase todos respondem não. Ninguém daria a mesma aula que dava há 15 anos. E não respondem porque aprenderam novas tecnologias. Eles respondem porque os alunos mudaram. As sociedades mudaram. As famílias mudaram. E, infelizmente, muitos sistemas educativos continuam a exigir que o professor responda aos desafios de 2026 com a mesma estrutura, com a mesma metodologia, com as mesmas técnicas a dos séculos passados. Pensa comigo, há 20 anos, quando o professor entrava para a sala de aula, ele disputava a atenção dos alunos com poucas coisas. Hoje, ele disputa a atenção do aluno com um telemóvel que oferece milhares de jogos, milhares de filmes, redes sociais, inteligência artificial. O cérebro do aluno habituou-se à velocidade, habituou-se à recompensa imediata, habituou-se ao estímulo constante e depois entra numa sala onde muitas vezes precisa manter a atenção durante 45, durante 50 minutos. Isso exige do professor uma capacidade enorme de adaptação. Mas existe um detalhe que pouca gente comenta. Mudou apenas o aluno? A resposta é não. Mudou também a família. Antigamente, quando um professor chamava um encarregado de educação, a primeira pergunta era: o que aconteceu? Hoje, em muitos casos, a primeira pergunta é: o que o professor fez? Mas atenção, não estou a dizer que todas as famílias agem assim. Seria injusto da minha parte. Existem famílias extraordinárias, comprometidas com a educação e verdadeiras parceiras da escola. Mas é impossível negar que muitos professores sentem que perderam um aliado fundamental. E quando a escola e a família deixam de caminhar juntas, quem perde é sempre a criança. Ainda outra mudança silenciosa. O professor deixou de ser a principal fonte de conhecimento. Antes, quem queria aprender procurava o professor. Hoje, basta abrir o telemóvel com acesso à internet. Em poucos segundos, aparecem vídeos, explicações para quase tudo. Então surge uma pergunta inevitável: se hoje a informação está em todo lado, qual é o verdadeiro papel do professor? Na minha opinião, nunca foi apenas de transmitir conteúdos. O verdadeiro papel do professor continua a ser formar seres humanos, ensinar o aluno a pensar, ensinar o aluno a questionar, ensinar o aluno a conviver, ensinar o aluno a respeitar, ensinar o aluno a resolver problemas e ensinar o aluno a desenvolver o espírito crítico, porque informação qualquer pessoa encontra, mas a sabedoria continua a precisar de um educador. É por isso que eu digo frequentemente: a inteligência artificial pode responder perguntas, mas ainda não substitui um professor que inspira, orienta, escuta e acredita num aluno quando ninguém mais acredita. O problema é que estamos a exigir que o professor faça tudo isso sem lhe dar condições, sem apoio, sem tempo e sem reconhecimento. E depois perguntamos: por que razão tantos colegas estão a desistir? Talvez a pergunta correta seja outra: como é que ainda existem tantos professores que continuam firmes?
porque, apesar de tudo, ainda existem homens e mulheres que entram na sala de aula acreditando que podem mudar vidas. E é essa esperança que ainda mantém a educação de pé. Existe uma diferença entre um professor cansado e um professor ferido. O cansaço passa depois de um fim de semana, depois das férias, depois de uma boa noite de sono. Mas existem feridas que continuam abertas durante anos. São elas que fazem com que muitos professores perdem o entusiasmo pela profissão. Infelizmente, quase ninguém fala delas. A primeira ferida é a desvalorização. Imagina dedicar anos da sua vida a estudar, preparar aulas, corrigir provas, chegar cedo, sair tarde da escola e mesmo assim ouvir frases como professor trabalha pouco, qualquer um pode ensinar, professor só vive a vida a reclamar. Essas palavras parecem pequenas, mas repetidas durante anos vão destruindo a autoestima profissional. Nenhuma profissão consegue sobreviver muito tempo sem reconhecimento. O professor não precisa ser tratado como herói, mas também não pode continuar a ser tratado como se fosse descartável. A segunda ferida é a solidão. Há professores rodeados de centenas de alunos e mesmo assim profundamente sozinhos, porque ninguém pergunta: professor, como está? Quando um aluno apresenta dificuldades, nós mobilizamos a escola. Agora, quando um professor adoece emocionalmente, muitas vezes dizem apenas: você precisa ser mais forte. Não. O professor não precisa apenas de força, precisa de apoio, precisa de escuta, precisa de sentir que também é cuidado, porque quem passa a vida a cuidar dos outros também precisa de ser cuidado. A terceira ferida é o medo. Esta talvez seja a mudança mais preocupante. Hoje, muitos professores entram na sala de aula com medo. Medo de serem filmados, medo de serem mal interpretados, medo de uma denúncia injusta, medo da reação da família, medo das redes sociais. Há professores que evitam chamar a atenção de um aluno, porque já não sabem qual será a consequência. Educar exige autoridade, mas a autoridade não sobrevive quando o medo passa a dominar a sala de aula. A quarta ferida é o excesso de responsabilidades. Pergunto-lhe com sinceridade: qual é, afinal, o verdadeiro trabalho do professor? Ensinar, educar, resolver conflitos, preencher documentos, atender encarregados de educação, fazer relatórios, participar em reuniões, responder mensagens até à noite? Qual é o verdadeiro trabalho do professor? Hoje, parece que tudo termina na mesa do professor, mas há uma verdade que precisamos repetir: a escola educa, a família educa, a sociedade educa. O professor não pode carregar sozinho a responsabilidade que pertence a todos. A quinta ferida é a perda da esperança. Esta é talvez a mais perigosa, porque um professor pode continuar a trabalhar, mas deixar de acreditar. E quando um professor perde a esperança, a sala de aula muda, a voz muda, o olhar muda, a energia muda. Ele continua presente fisicamente, mas emocionalmente já não está ali. É por isso que tantos colegas dizem: já não sou o professor que era. Não porque desaprenderam, mas porque foram acumulando feridas que nunca cicatrizaram. Professor, se em algum momento desse capítulo você se reconheceu, quero dizer-lhe uma coisa:
Você não é fraco. Você não está sozinho. Milhares de professores vivem exatamente os mesmos desafios. E reconhecer esses desafios não é sinal de derrota. É o primeiro passo para reconstruirmos uma profissão que nunca deveria ter perdido o respeito que merece. Porque uma sociedade que adoece os seus professores, mais cedo ou mais tarde, adoece a sua própria educação. O verdadeiro problema da educação não é aquilo que você imagina. Até agora, falamos da desvalorização, da sobrecarga, do medo e da solidão. Mas quero dizer uma coisa que talvez provoque discordância. O maior problema da educação não é o salário. Também não é apenas a indisciplina, nem a falta de recurso. Tudo isso é grave, mas existe algo ainda mais perigoso. Estamos a perder o respeito pela figura do professor. E uma sociedade que perde o respeito pelo professor está aos poucos a destruir o seu próprio futuro. Pensa comigo. Quando um avião levanta o voo, todos respeitam o piloto. Quando entramos numa sala de cirurgia, todos nós respeitamos o médico. Quando um engenheiro assina uma ponte, todos nós respeitamos a sua competência. Mas, curiosamente, quando um professor entra numa sala de aula, cada vez mais pessoas acham que podem ensinar como ele deve trabalhar. Vem o pai a querer ensinar o professor como é que deve trabalhar. Sai o pai, depois vem a mãe, ensina também o professor que metodologias deve usar. Vem a internet, vem as redes sociais. Todos querem ensinar como é que o professor deve trabalhar. Qualquer pessoa sente-se autorizada a julgar o trabalho do professor. Não estou a dizer que o professor não pode ser avaliado. Claro que pode, mas avaliar é diferente do desautorizar. Infelizmente, chegamos a um ponto em que muitos professores entram na sala de aula sem saber se terão apoio caso enfrente um problema disciplinar. E isso muda completamente a forma de ensinar, porque quem ensina com medo ensina limitado. Quem ensina limitado também limita o aprendizado dos seus alunos. A outra questão que me preocupa profundamente: estamos a pedir que o professor resolva problemas que nasceram fora da escola. Queremos que ele ensine, que eduque, que corrija comportamentos, que desenvolva valores, que cuide da saúde emocional dos alunos, que resolva conflitos familiares, que motive quem perdeu o interesse pelos estudos. Tudo isso é importante, mas será que é justo colocarmos todo este peso sobre os ombros do professor? A educação nunca foi responsabilidade de uma única pessoa. Ela sempre foi uma construção coletiva. Família, escola, Estado, comunidade. Quando um desses pilares falha, os outros tentam compensar. Mas chega um momento em que nenhum professor, por mais competente que seja, consegue fazer sozinho o trabalho de toda a sociedade. E aqui quero deixar uma reflexão muito séria. Sempre que um professor abandona a profissão por exaustão, não é apenas um profissional que estamos a perder. São centenas, talvez milhares de vidas que ele ainda poderia transformar. Porque um grande professor não muda apenas um aluno, ele muda gerações. Talvez o maior erro seja continuarmos a discutir a educação apenas na época dos exames ou quando surgem notícias negativas. A educação deveria ser uma prioridade todos os dias. E é exatamente aqui em que nasce a pergunta mais importante deste vídeo. Ainda existe esperança para a profissão docente? Eu acredito que sim, mas essa esperança exige coragem. Coragem para reconhecer os problemas, coragem para exigir mudanças e coragem para continuar a ensinar.
mesmo quando parece que ninguém percebe o valor do nosso trabalho. Ainda há esperança para os professores? Se você chegou até aqui, quero antes de tudo agradecer, porque isso significa que a educação ainda é importante para você. E talvez seja exatamente aí que está a nossa maior esperança. Ao longo deste vídeo, falamos de dores que muitos preferem esconder. Falamos do cansaço, da desvalorização, do medo, da solidão, da vontade de desistir. Mas quero terminar fazendo uma pergunta. Se todos os bons professores desistirem, quem ficará? Quem ensinará as crianças a lerem? Quem despertará sonhos? Quem ajudará aquele aluno tímido a acreditar em si? Quem descobrirá talentos que nem a própria família consegue enxergar? A verdade é que a educação nunca precisou apenas de professores inteligentes. Sempre precisou de professores humanos. Professores que ensinam conteúdos, mas também ensinam respeito, responsabilidade, honestidade, esperança. É por isso que eu continuo a acreditar nessa profissão. Não porque ela seja fácil, até porque ela nunca foi fácil. Eu continuo a acreditar porque, apesar de todas as dificuldades, ainda encontro professores extraordinários. Professores que chegam cedo, que compram material do próprio bolso, que levam trabalho para casa, que continuam a estudar, que continuam a acreditar naquele aluno que mais ninguém acredita. Esses professores existem e talvez você seja um deles. E, se for, nunca duvide do impacto do seu trabalho, porque muitas das vezes você nunca verá o resultado das sementes que você plantou. Mas isso não significa que ela não tenha germinado. Anos depois, um médico pode salvar uma vida porque um professor lhe ensinou a nunca desistir. Um engenheiro pode construir uma ponte porque um professor acreditou no seu potencial. Um juiz pode fazer justiça porque um professor lhe ensinou o valor da ética. Um presidente pode governar um país porque um professor o ensinou a pensar. Por trás de toda grande profissão, sempre existiu um grande professor. É por isso que eu me recuso de acreditar no fim dos professores. O que eu acredito é que chegou o momento de defender esta profissão com toda a coragem, de exigir respeito, de exigir condições de trabalho, de exigir mais apoio e mais reconhecimento. Porque defender o professor é defender o futuro. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu ainda acredito na educação. Só esta frase. E não esqueça de dar o seu like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal. Eu vou deixar o vídeo aqui a seguir. Eu ensino técnicas poderosas para você lidar com a indisciplina na sala de aula. São ferramentas usadas por melhores professores do mundo. Eu ensino que a indisciplina sempre vai existir. Então o importante é você, como professor, ter domínio dessa ferramenta para saber lidar com a indisciplina na sala de aula. Assista. E qualquer dúvida que tiver, não hesite, deixe nos comentários. Saudações pedagógicas.